Você já se perguntou como as empresas superam um momento de crise financeira e conseguem emergir ainda mais fortes? Se você está ligado no mundo da economia e das empresas, com certeza já escutou o termo recuperação judicial. Mas afinal, o que é recuperação judicial? Isso é exatamente o que nós vamos falar no episódio de hoje, nessa série especial sobre esse tema que vem se tornando cada vez mais popular. Eu sou Thomas, sócio do PG Law. Eu sou a Maria Fabiana, sócia do PG Law. Eu sou a Andressa, advogada do PG Law, e você está no PG On Air. Bom, para começar esse tema, vamos com a pergunta mais simples. O que é a recuperação judicial e quando uma empresa deve realmente considerá-la? Bom, a recuperação judicial, ela é um instrumento legal, né, que passou a ser previsto no nosso ordenamento jurídico a partir de 2006, né, a entrada em vigor da lei. E basicamente ela serve como um instrumento para a superação de uma crise econômico-financeira e para que aquela empresa continue com as suas atividades e não seja levada a um processo de falência, a uma liquidação. No geral, né, assim, de forma bem genérica, a gente pode dizer que a recuperação judicial é uma grande renegociação de dívidas com uma reorganização interna também da empresa, da operação da empresa, mas com relação ao processo, basicamente existe essa negociação entre a empresa que está em dificuldades e os seus credores. Esse é o objetivo geral da empresa. E o que, né, a gente pode falar que seriam essas dificuldades, como é que a empresa poderia identificar, enfim. Basicamente, quando ela começa a ter um problema com o fluxo de caixa, então, muitas vezes ela tem recebimentos, né, futuros, mas as suas obrigações presentes são num volume maior do que o que ela vai receber naquele momento. Então, ela tem ali um problema de iliquidez momentânea. Ou, aí, quando a crise já está um pouco mais severa, quando ela começa a ter um balanço patrimonial negativo. Então, quando as suas dívidas começam a ultrapassar os ativos que ela tem, os bens que ela tem. Então, esses são basicamente os dois elementos que a gente usa para essa identificação de crise, para a empresa saber que ela está entrando ali no momento em que ela precisa se adequar e procurar, talvez, realmente essa assessoria para uma recuperação judicial. Lembrando também que, justamente pelo fato de a recuperação judicial ser uma grande negociação entre a empresa e os seus credores, a gente não fala em autor e réu, né? Então, é um processo coletivo em que você tem todas as partes envolvidas ali tentando realmente resolver aquele momento de crise para que a empresa saia daquele momento de crise, continue trabalhando, continue contratando com seus fornecedores, pague os seus clientes, continue fornecendo lá seus produtos ou serviços no mercado para os consumidores e afins. Então, se eu pudesse finalizar aqui com o que né, a recuperação judicial como um benefício que uma empresa em crise pode ter, em que ela vai conseguir durante um período não pagar os seus credores, ali justamente neste momento de negociação do plano, ela tem esse benefício de uma moratória, basicamente de 180 dias. Ela consegue renegociar as suas dívidas de uma forma a reparcelar, então aumentar o prazo de parcelamento, usar bens, né, ativos dela também para pagar esses credores, aplicar eventualmente alguns descontos naqueles créditos, tudo claro, dependendo da aprovação dos próprios credores. Andressa, então conta pra gente um pouquinho como que funciona a recuperação judicial. Bom, o devedor empresário que entender que é cabível o pedido de recuperação judicial, ele precisa preencher alguns requisitos da lei e apresentar uma documentação. Não vou adentrar em todas aqui, porque é uma documentação um pouco extensa, mas vamos dar alguns exemplos. Ele precisa comprovar a atividade empresária regular há pelo menos 2 anos. Precisa apresentar as demonstrações contábeis dos últimos 3 exercícios, então, balanço patrimonial, demonstração de resultado, fluxo de caixa. Ele precisa apresentar uma projeção de fluxo de caixa para mostrar que a atividade dele é uma atividade que vai ter geração de recursos para pagar os seus credores. Ele precisa comprovar que ele nunca foi falido, e se ele foi falido, que as obrigações dele foram extintas.
ele precisa comprovar que nunca foi condenado por nenhum crime falimentar, precisa apresentar uma relação dos bens do seu ativo. Então, assim, tem uma série de requisitos que a lei traz que que o devedor precisa apresentar no seu pedido de recuperação judicial. Legal, você traz um aspecto super importante, né? A recuperação judicial, ela passou a integrar o nosso ordenamento jurídico em 2005, com a Lei 11.101. Até então, a gente vivia o período da concordata, a gente conhece aquele período que a concordata era praticamente uma moratória legal, né? E que, na verdade, resolvia muito pouco a solução, trazia poucas soluções para a dívida. A recuperação judicial, ela, a partir de 2005, vem com uma ferramenta, né, para que o devedor consiga negociar as suas dívidas de uma forma coletiva com os seus credores. E por isso ela acaba definindo, né, classes de credores que cada um no seu cenário possam votar para esse plano. Então aqui para quem está nos assistindo é importante destacar que a gente tem 4 classes de credores, né? A classe 1, credor trabalhista; classe 2, credor de garantia real, que é aquele credor que detém uma garantia do tipo hipoteca ou penhor; o quirografário, que é o credor sem garantia; e mais recentemente a criação da classe 4, que é a classe de credores que seriam quirografários, mas que são microempresas e empresas de pequeno porte. Então, essas 4 classes de credores vão votar isoladamente dentro das suas classes o plano de recuperação judicial, para dizer se elas concordam ou não, e, de modo geral, esse plano de recuperação judicial vai ser aceito se a maioria dos credores de todas essas classes acabar aprovando esse plano. E o plano, obviamente, ele vai ter que trazer as formas de pagamento dessa dívida. Então, como a gente comentou aqui um pouquinho antes, a Maria Fabiana trouxe, você vai poder ter no plano um período de carência que seja fixado, às vezes um desconto na dívida, o famoso haircut, né, que a gente comenta. Você pode ter também ali, além dos descontos e do haircut, um alongamento maior. E esse alongamento ele é super importante porque vai adequar exatamente a dívida ao fluxo de caixa da empresa. Então, como vocês colocaram, quando a empresa ela está em crise, basicamente ela identifica que o seu fluxo não está funcionando. Então, chega no fim do mês, eu tenho 8, mas eu tenho que pagar 10. Então, não está funcionando. Não significa que ela não tenha, ao longo de 2, 3 anos, condições de pagar essa dívida. O que ela precisa é realmente espalhar a dívida ao longo do período. E a recuperação judicial, o plano de recuperação judicial vai exatamente objetivar isso, vai buscar isso daí numa negociação coletiva com os seus credores. Maria Fabiana, comenta pra gente um pouquinho, acho que todo mundo que está aqui nos assistindo, ouvindo, quer saber. Mas e aí? Tem caso de sucesso? Porque a gente sempre ouve falar, né? Mas parece que a empresa nunca sai da recuperação judicial. Funciona realmente isso daí? Funciona. Na verdade, a gente tem vários casos de sucesso, né, de recuperações judiciais que foram ajuizadas e encerraram atualmente até algumas um prazo bastante curto. Uma cervejaria no Rio de Janeiro, por exemplo, bastante famosa, em que o plano de recuperação acabou sendo aprovado ali em 8 meses, 6 meses. A gente tem um caso bastante grande de uma usina de açúcar e álcool que atua no interior de São Paulo e no interior do Paraná, em que também os planos foram aprovados e a empresa realmente melhorou muito a sua produção. Então, se antes ela moía, assim, 100 toneladas de cana-de-açúcar, hoje ela está moendo 200. Então, sim, a gente tem alguns casos conhecidos. É que, na verdade, eu acho que essa questão da percepção de que o processo dura muito e as empresas não saem da recuperação é porque estes são os processos que estão mais na mídia, né? Então, estes processos que estão mais na mídia acaba tendo, primeiro, que são casos bem maiores, envolvem muitas pessoas, e que a própria renegociação ali entre os credores e a empresa devedora é mais complicada mesmo. Então, por isso que muitas vezes esses processos se alongam mais do que deveriam, basicamente. Mais casos de sucesso. Interessante, porque você abordou esse tema e eu tô lembrando agora
que chegou um momento da nossa vida, né, no mundo empresarial, que a gente verificou aquela virada de chave do valor das dívidas que entravam em recuperação judicial. Porque até então, a gente tinha as recuperações milionárias. Aí, com o grupo OGX, né, o grupo X, na verdade, porque teve várias empresas do Ike Batista que entraram, você teve essa virada, porque a gente começou a ter as recuperações bilionárias. Exatamente. E hoje é super normal. Hoje, na verdade, quase toda a recuperação já é bilionária. As recuperações milionárias hoje são consideradas médio porte, né? E essas recuperações bilionárias, se a gente olhar para trás, foram recuperações que tiveram ali seu sucesso. Eu lembro, as empresas do Ike Batista, elas conseguiram, na recuperação judicial, aprovar os seus planos, equalizar as dívidas, etc. Depois, por outras razões, as empresas acabaram ou falindo, ou se desfazendo, ou ficando menor, mas num primeiro momento, para o que a recuperação judicial serve, que é equalizar aquela dívida, pensar num plano de pagamento, trazer os credores mais perto do devedor, esses casos foram realmente casos de sucesso, isso aconteceu. E eu acho que assim, um ponto importante para esses casos de sucesso, me parece, é que realmente as partes, né, um dos fatores que eu diria que é bastante importante, que as partes estejam ali realmente para renegociar e é complicado falar isso no mundo empresarial, mas tipo de coração aberto mesmo, né? Então o devedor precisa sim dar suas informações, prestar as informações para os credores. Os credores precisam passar um pouco daquela fase daquele desgaste inicial, porque com certeza essa empresa entrou numa recuperação judicial, ela já tentou renegociar extrajudicialmente antes e não conseguiu, e aí isso geralmente gera um super desgaste entre a empresa devedora e os seus credores. Então quando o credor chega na recuperação, ele já chega com o pé atrás. Então mudar um pouco nesses casos de sucesso, o que a gente viu é isso, é uma abertura maior de todos os envolvidos, para fazer aquilo funcionar mesmo, né? Para fazer a recuperação funcionar em benefício de todos, né? A recuperação não é só em benefício da empresa devedora, ela funciona em benefício do credor também, porque ele passa do receber zero numa falência para receber alguma coisa na recuperação judicial. Acho que isso é importante. Você levanta um ponto super importante, que aí eu quero até ouvir a sua opinião, Andressa, porque aquele devedor que está ali na dificuldade de caixa, com dificuldade de pagar os seus credores e começa a pensar na recuperação judicial, leigo, ele deve imaginar, então, mas como que isso vai mudar? Porque eu já bati lá no banco, já tentei, já não estão mais falando comigo, ou já até entraram com ação judicial, o meu fornecedor já está fornecendo, mas eu já preciso pagar adiantado. Então, assim, a situação já está difícil. Por que vai mudar? E aí, sempre quando os clientes nos procuram, a gente comenta que esse realmente é um trabalho ali de dois corpos, né? Tanto o jurídico como o financeiro, e que vão ser novos interlocutores nessa discussão, ou seja, são eles que vão dar esse choque, né, na discussão entre credor e devedor. Fala um pouquinho pra gente sobre esse momento inicial e preparatório da recuperação judicial. Bom, quando uma empresa decide entrar em recuperação judicial, ela não pode simplesmente encontrar um advogado e falar para ele, amanhã a gente vai entrar em recuperação judicial. Esse é um trabalho extenso e que começa muito antes do pedido. Além de todos os documentos que são exigidos, que você precisa demandar, você precisa diligenciar para providenciar, porque tem alguns que precisam ser elaborados para o pedido de recuperação judicial, o trabalho prévio a uma recuperação judicial é um trabalho feito entre o devedor, o advogado e o financeiro, seja o da empresa ou alguém contratado especialmente para fazer esse trabalho. Por quê? Você precisa realmente entender qual é o cenário daquela empresa que está devendo e quais são os caminhos que você pode encontrar dentro da recuperação judicial. Porque por mais que você tenha lá o prazo de 60 dias para apresentar o plano de recuperação judicial, você não vai começar a fazer esse plano quando você entra com a recuperação. Você vai começar, talvez, a abrir o Word e escrever a minuta ali. Mas como você vai recuperar a empresa? Quais são os caminhos que ela vai seguir? Como vão ser pagos os credores? Tudo isso é prévio. Porque se perceber ali que a empresa não tem uma chance de recuperação, talvez a recuperação nem seja o caminho. Então, você moveu o Poder Judiciário, mobilizou todos os seus credores para
talvez uma falência. Então, é um trabalho prévio que precisa ser estruturado entre tanto o jurídico como o assessor financeiro. Eu acho que, complementando só o que a Andressa comentou, acho que não só se ela não tem viabilidade, mas a depender dos próprios créditos que ela tem, então, se forem muitos créditos com garantia fiduciária, por exemplo, que são créditos que não se submetem à recuperação, talvez a recuperação também não seja a melhor alternativa, talvez uma recuperação extrajudicial e não a judicial, né? Existe a alternativa da recuperação extrajudicial também, que tem um corpo parecido, mas ela ocorre, toda essa negociação ocorre fora do judiciário e depois é homologado pelo juiz. Então, acho que essa parte estratégica inicial que a Andressa está comentando, realmente é muito importante, ela tem que ser pensada, muito bem pensada, antes do protocolo do pedido, né? Para que a recuperação seja bem sucedida, para que aquela empresa realmente consiga obter os benefícios que a recuperação judicial tem a apresentar. Bom, acho que era isso. Obrigado pelos esclarecimentos que vocês trouxeram. Realmente é um tema bem palpitante que demanda discussões adicionais. Com certeza nos próximos episódios a gente vai conseguir abordar mais a fundo isso daí. Para quem está nos assistindo, fica o agradecimento. Se você gostou, não deixe de nos seguir nas redes sociais, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube. Eu sempre esqueço quais são elas, mas são 4. E óbvio, deixa também os comentários. Está aqui embaixo todos os links. Aguardamos vocês no próximo episódio. Obrigado.